Olá, gente. Bem-vindos ao canal Craques da Bola. Hoje estamos aqui no em Vitória novamente e vamos conversar com Alcides, nosso grande goleiro, jogou na Desportiva Vitória, teve uma passagem por Estrela e vai contar um pouquinho da sua história. Boa noite, Alcides. Obrigado pela presença, cara. Obrigado, Anderson. É um prazer muito grande, até para título de registro. Muita gente, às vezes, a memória é curta. E a minha vida esportiva começou assim, eu não era um jogador bom de linha e fui experimentando desde criança ser goleiro e me embrenhei no futebol de salão, no Saldanha da Gama, onde consagrei campeão no infanto juvenil e adulto. Nesse período eu fui contactado por João Peçanha para que pudesse jogar pelo Vitória. João Peçanha era o radialista. E eu disputei a Copa Arizona pelo bate-bola de Marcelo Dessônia e fomos campeões também. Quer dizer, foi uma tendência de vitórias que foi me empolgando, entrando nesse universo futebolístico. Assim eu entrei nos juniores do Vitória, nos tornamos, eu acho que, terceiro colocado naquele período, em que as 4 equipes capixabas, as Desportiva, Rio Branco e Vitória, eram as melhores e a competitividade era muito grande. E logo em seguida a equipe profissional já me solicitou para participar já do grupo de cima. Inclusive participei com grandes atletas e antigos, inclusive o Wilson Pereira, o Humberto Monteiro. Se você começar a lembrar, vai dizer que eu tenho um século de idade. Mas foi um grande começo da minha vida profissional. Então, na verdade, o seu início foi no futsal primeiro, mas como goleiro também? Tudo como goleiro. No futsal, por sinal, minha grande virtude no futebol eram bolas de reflexo, porque debaixo do gol eu tinha certeza que eu era muito bom. Já na saída de bola alta eu já não era tão bom, porque o futsal é muito travado. Também naquela época o goleiro não podia nem sair da área. Mas com treinamento específico eu fui me soltando e, graças a Deus, galguei um grande clube. E o começo no Vitória, assim, a diferença do futsal, você sentiu a diferença do futsal para o futebol de campo quando você foi no Vitória, no Júnior Venis? Não foi uma coisa imediata. Por exemplo, como eu era amador, eu fazia os dois. Por exemplo, eu disputava a Copa Arizona e jogava num clube em que meu pai era sócio. Meu pai foi também foi jogador de futebol pelo Vitória, chamado Vale do Sol. Então a gente disputava os campeonatos amadores pelo Vale do Sol, entre clubes. E logo em seguida, o Brandão me convidou para jogar na Copa Arizona. Então, assim, eu fui me adaptando gradativamente. Quando eu cheguei no Vitória, no Júnior do Vitória, eu já estava totalmente ambientado com futebol, com a idade ainda boa para disputar. E nessa, eu já fui logo no primeiro ano convocado por Elcer Rodrigo para a seleção capixaba. Uhum. Sim, e quando é que você começou a se profissionalizou no Vitória também, né? Você chegou a quantas partidas você jogou pelo Vitória nesse período? Quantos anos como profissional? Olha, eu cheguei, estourei minha idade e aí na época o treinador do Vitória era o Beto Prete. E me convidaram, na época era o Pechincha, me pediu para que eu me profissionalizasse. Eu fiquei muito assim, instável, se aquilo realmente era um futuro para mim, porque eu estava fazendo educação física, o curso que eu sou professor de educação física, e consultei os meus pais e tudo, e foi me permitida a assinatura. E lá realmente foi o meu início, e não foi fácil, porque naquela época, década de 80, só tinham jogadores de qualidade e goleiros excepcionais no estado. Tanto é que o goleiro anterior era o Jonas, que foi um goleiro do Vasco, depois foi para o Brasília, e na troca veio o Paulo Vitor, que foi negociado para o Fluminense. Então, na saída dele, eu assumi a posição de titular em 1981. Em 1982, eu fui considerado pela Crônica Esportiva o melhor goleiro do estado. E isso me deu uma confiança e, ao mesmo tempo, na época o Sérgio Vitulli era o presidente da Desportiva, substituindo o Nelson Prete, contactou com o pessoal do Fluminense, dizendo a meu respeito. E eu acabei até indo ao Fluminense e treinei durante uma semana com um grupo
eu seria o primeiro jogador a ser contratado dos novatos que seriam na reformulação do Fluminense. E eu, por uma série de fatores, eu acho que até um pouco de maturidade, eu não tive paciência e retornei para o Espírito Santo. Eu acho que foi aí a minha grande oportunidade, em 1983, de ter seguido e, quem sabe, mais no futebol. E naquela época, o Fluminense fez realmente uma reformulação, subindo alguns jogadores dos juniores, mantendo alguns profissionais, e vieram de fora o Jandir, Leomir, o Branco, lateral esquerdo, veio a dupla, o Washington e Assis, quer dizer, eles formaram um grande grupo e contrataram um goleiro do Serrano, chamado Ricardo Lopes, que veio a ser disputando a posição com o Paulo Vitor. Na realidade, era para ter sido eu, esse jogador, no lugar do Ricardo Lopes. Eu sei que no final do ano, o Paulo Vitor até brincou comigo, que ele veio ao estado, que ele casou com a Capixaba, e falou: poxa, o goleiro que largou o Fluminense. O Fluminense foi campeão estadual e brasileiro. Rapaz! Mas é aquele negócio, né, cara? A gente não pode adivinhar também o futuro, né? Não tem bola de cristal, né? Você fez o que você achou que foi certo naquela época. O certo para você não foi o certo na situação que aconteceu. Mas, mesmo assim, eu acredito que se você decidiu aquilo naquele momento, né, é tranquilidade, a única coisa que tem que fazer não é lamentar, mas talvez uma oportunidade perdida, mas só isso, e a vida segue. Tanto é que depois você, em 84, né, você saiu do Vitória e foi para a Desportiva, correto? Isso, foi um anseio meu. Porque... Fala assim um pouco dessa negociação, a sua saída do Vitória para a Desportiva, como é que ela aconteceu? Foi por uma série de fatores. Por exemplo, eu sempre fui muito sério na minha profissão. Então, assim, eu sempre quis o melhor para mim e porque eu achava certo para um atleta, que eram condições de trabalho e financeiras também. Sim. E o Vitória, até hoje, ele permanece num pensamento muito amador, assim, de treinar meio expediente, não dava um respaldo que eu gostaria de ter de um clube profissional. E a Desportiva se mostrou interessada, e eu expliquei isso à diretoria do Vitória, que eu tinha uma motivação de ir para a Desportiva, até porque a Desportiva já sido campeã estadual e iria disputar um brasileiro. Isso, para mim, já era um pontapé inicial para os meus anseios, né? A oportunidade de disputar um campeonato brasileiro e ser tratado realmente como um profissional. E a diretoria do Vitória, na realidade, eles queriam eu no Fluminense, mas como eu não fiquei, eles tiveram que me negociar, até porque era negócio melhor estar com dinheiro do que estar sem dinheiro. Aí me negociaram para o Desportivo, onde eu tive a oportunidade de ter sido campeão 3 vezes, uma na reserva e 2 como titular. E também não foi fácil, porque a Desportiva era um time muito competitivo, com muitos craques, inclusive aqui o nosso lateral direito, Fera, e a posição de goleiro naquela época não é essa facilidade que tem hoje. Goleiro antigamente não dava brecha, como eu também não dei brecha, e só tinham goleiros bons. O Rogério fez uma campanha belíssima, foi o melhor goleiro do ano. Eu esperei também que ele saísse para poder assumir a posição. E assim foi. E nessa oportunidade, o Vasco da Gama veio fazer uma partida amistosa com a Desportiva, e a Desportiva estava com uma equipe fabulosa. E eles vieram assim, não sei se não acreditando muito na gente, mas nós demos um show de bola e ganhamos o time do Vasco de 4-1, dando olé, né? Uma torcida muito grande. E eu fui muito bem nesse jogo. Era o Paulo Angione. E ele se mostrou interessado na minha aquisição, mas o Paulo Sérgio, que hoje é locutor, ele estava no auge da carreira e estava no Goiás. Então o Vasco pretendeu, aliás, o contratou, porque eu era mais desconhecido, ele era mais famoso, mas não teve problema, porque mais tarde o destino manda. Acabei indo para o Vasco sendo campeão carioca. Sim, mas vamos aqui. Em 84, né, foi seu primeiro ano no Desportiva. Você falou da seriedade, né, do futebol, como era tratado.
Em questões de treinamento, o que que você sentiu de diferença entre Desportivo e Vitória? Como é que foi assim essa mudança, assim, até de vida, né? Que você mais acostumado aqui, meio expediente, lá tinha um expediente integral, aí o cara muda, né? Completamente a cabeça também, né? Não, por exemplo, eu não me surpreendi com a Desportivo porque era tudo que eu almejava como atleta. Primeiro, uma organização futebolística muito bem estruturada, os departamentos, tanto amador como profissional, bem estabilizados, e bons profissionais também que atuavam na categoria profissional, bons preparadores físicos, todos com fichas de início ao fim, desde a pré-temporada, meia e final, e condições assim de trabalho. Lá já era treinamento integral, uma ótima alimentação que a Vale do Rio Doce fornecia e uma concentração muito boa para o nosso estado. Tanto eu falo isso que todo jogador da Desportivo que saiu da Desportivo e foi para qualquer outra equipe do Brasil, não houve problema de adaptação nenhuma. Inclusive, eu tive uma das melhores fases com o Vasco da Gama, não é o Vasco de hoje, nós ficamos numa parte hotel na Barra da Tijuca. E as condições que o Vasco dava para os atletas naquela época eram as mesmas condições que a Desportiva dava. Então, quer dizer, só para a pessoa ter noção do como era a Desportiva. Muito bom trabalho. E você saiu do Vitória, esse primeiro título no Desportivo, lógico, você foi campeão sendo reserva, mas logicamente você tinha barreira na sua frente, você tinha um super goleiro na sua frente também, que era muito bom, e esse respeito, né? Foi lá. Mas já foi seu primeiro título, né? Você chegou, foi campeão, e aí? Como é que foi comemorar o primeiro título na Desportiva? Também já é uma experiência. O que você sentiu assim, por ser campeão estadual naquela situação e num clube que deu essa condição todinha? Eu primeiro era tudo aquilo que eu almejava. Eu sempre fui muito fominha e sempre almejando o máximo. Eu vejo assim, que um jogador, ele não pode ser acomodado naquilo só que ele faz, ele tem que sempre buscar mais. Eu acho que em qualquer profissão. E eu não tenho modéstia em dizer que quando um jogador, primeiro ele tem que lutar para ser titular, depois que ele é titular, ele tem que procurar ser o melhor do time, depois do melhor do time ele tem que sempre galgar um time maior e assim sucessivamente até uma seleção brasileira. Eu penso assim como atleta. E a Desportiva, ela foi aquilo que eu esperava. Assim, uma equipe que dá uma condição dessa, que tem jogadores qualificados como ela tinha, não tinha erro. Tinham várias equipes muito boas, como Colatina, tinha o Timaço, o Rio Branco também era pau a pau, mas eu via a Desportiva assim, sempre com os olhos assim a mais, sempre aquela pitada de um torque a mais de competitividade. Eu achava a Desportiva a equipe mais profissional do estado. Então, e o meu primeiro título foi de muita alegria, né? Primeiro que o grupo era muito amigo, era um grupo que, vamos dizer assim, todos tinham um mesmo objetivo de ganhar o título. Não era um grupo de balada pesada, era um grupo assim, muito profissional. Os jogadores que vinham de fora para compor entravam no ritmo dos daqui, porque todos vinham, a grande maioria vinham remanescentes de uma organização de juniores, o Elci Rodrigues, Armando Manhago, que tinha uma concepção profissional muito alta. Então, quem vinha de fora tinha que entrar no esquema, porque se ficasse meio fora, nem titular seria. E você também foi campeão com um dos seus primeiros treinadores, né? Foi o Beto Pretti, né? Que nessa época era o Beto Pretti que era o treinador do Desportivo. Foi. Depois ele, final, o Beto era muito esperto. Foi jogador também, né? Foi jogador e ele tinha uma visão assim, muito boa de aproveitamento dos atletas, né? Ele tinha uma parte técnica muito boa também, que era a comissão física e os assistentes dele, mas ele tinha uma visão de enxergar além, de saber, às vezes, uma substituição que dava um resultado bom, e a escolha também dos atletas, né? O cara, para ser titular no Desportivo, tinha que ter bola, tá, amigo? Eu tenho uma boa recordação do seu Beto, porque na época tinha os juvenis, né, os júniores, né? A gente sempre estava treinando com os profissionais, e ele foi um cara que me deu oportunidade de estar
fazendo esse treinamento, eu e o Giovanni, que a gente estava no Júnior, a gente subiu nos campeonatos brasileiros. Depois, nesse campeonato de 84, ele quis puxar meu tapete, mas aí no final eu dei a resposta dentro do campo, né? Mas em 85, ou seja, nós também, né, a Desportiva naquela época também disputou o Campeonato Brasileiro, você disputou, fez alguns jogos, né? Aí já veio o pessoal do Rio Branco, veio o Dé, veio para o Rio Branco e veio mais uma galera de fora. E fomos novamente para um estadual, né, cara? Que infelizmente perdemos a última partida, mas perdemos o campeonato, que a partida nós não perdemos. Mas ficou marcada como assim um dos grandes públicos, né, do futebol capixaba. Aquele público de 85, né? Como é que você viu essa final, assim, aquele campeonato lá, apesar de perder o título? Olha, foi uma final, assim, eu acho que foi a minha maior, não sai da minha memória aquela final, não pela perda do título, mas por essa sensação de estar ali naquele momento. Eu, até hoje, mesmo quando eu era criança, eu via jogos da década de 70 lá, desportivo e tudo, mas eu nunca vi um estádio em Geraripe com tanta gente. O tobogã estava lotado, não tinha espaço. E a sensação do atleta ali, parece que você fica anestesiado. Eu só via o jogo em si, a concentração foi total. Eu tenho certeza, não dá para ter um tape desse. Foi um jogão de bola. Sim, foi um jogo lá e cá, ataque pelas duas equipes, faltou o gol, porque foi um jogão. Eu tenho certeza que o público que assistiu aquela final, mesmo 0-0, viu um grande futebol hoje a semana. Sim. E em 86, né? Depois de 86, você na Desportiva ainda, e aí você já foi campeão jogando, né? Foi. Aí é bem melhor, né? Foi, mas aí eu tenho que parabenizar aqui uma pessoa que eu tenho muita consideração. Você falou do Beto Prete, um grande treinador. Agora, igual a Dudu, do Palmeiras, sim. Eu tenho uma gratidão por ele, porque eu nunca vi. Ele é uma pessoa assim, calma, entende tudo dentro da área, conhece o jogador pelo olhar. Além de jogar com a galera, jogava o bobinho, jogava pra caramba, ninguém tomava a bola do cara, já velho. E ele implantou um futebol profissional aqui que eu desconhecia. Por exemplo, o Marcos Magalhães, na época ele era treinador de goleiro, sim, mas era assistente dele também. Então, por exemplo, ele não conhecia muito o futebol capixaba, ele estava ainda se adaptando. O que ele fazia? Nós íamos jogar com uma equipe aqui no Engenharia. Mas o nosso próximo adversário seria o Colatina, vamos dizer assim. Então ele pedia para que o Marco Magalhães fosse no jogo que o Colatina estivesse fazendo, trouxesse para ele um relatório de como era o time que ele ia encontrar, os melhores jogadores, qual era a parte mais forte. Então quando nós íamos jogar contra o Colatina, a gente já sabia tudo sobre o Colatina, porque ele implantava, quer dizer, um cara com um pensamento muito além do que nós tínhamos anteriormente aqui. Eu achei que ele implantou um profissionalismo muito bacana. Ele é um cara, não é que ele era, ele é um cara muito, muito sério, né, muito dedicado no futebol. Eu tive alguns probleminhas com ele assim, mas depois foi superado, porque justamente por isso aí que você falou, ele veio morto. E ele falou, pediu um negócio para mim e eu disse para ele, só deixa que depois a gente vai conversar sobre isso. Mas foi tudo bem, aí que o pessoal, tinha uma galera que ficava meio triste, né? Que tinha uns treinamentos de madrugada, né? Que o cara dormia titular e acordava reserva. Mas você vê que mesmo tendo essas questões todas, o time foi bem, os jogadores todos se respeitavam, né? E isso que foi o grande ponto daquele campeonato de 86. Que foi muito difícil também. Foi muito difícil, né? Como todos. Tinha uma Estrela com um time muito forte, o Rio Branco e o Guarapari, três equipes fantásticas. Eu lembro eu vou puxar a minha sardinha pro meu lado agora, né? Você é sardinha, mas vou puxar pro meu lado. Lá contra o Ordem e Progresso, você de repente não vai lembrar. Ele fez aquela reunião de manhã com a gente, que era a defesa, reuniu a defesa, o ataque, depois o meio campo, depois o ataque. E ele criou a opinião das pessoas, né? E lá no campo do Ordem e Progresso era um Deus nos acuda para jogar, né? E eu falei para ele,
Seu Dudu, o problema é que as pessoas vêm jogar uma vez aqui contra o Ordem do Progresso e querem mudar totalmente sua forma de jogar. Né? Nós não vamos saber jogar igual o Ordem do Progresso sabe jogar aqui dentro. Então, se nós fizermos o que a gente sabe, a nossa chance de ganhar será muita. Podemos perder? Sim, mas de ganhar também. E depois, depois ele virou e falou assim, você fala isso na preleção? Depois eu falo. Aí depois que foi a preleção eu falei a mesma coisa. E entramos pro jogo, né? Aí sufoco, tomamos 1-0. Aí eu falei, caí. Dentro do campo pensando assim, caí. Mas só que depois, né, nós equilibramos a partida e simplesmente nós demos um chocolate nos caras. Foi 4-1 lá dentro. Difícil. E nós tínhamos foi coisa. Então, é isso que eu vejo também no futebol. Às vezes não adianta, você vai fazer uma partida em um determinado local e você muda totalmente a sua forma de jogar, entendeu? Então, se você sabe fazer aquilo ali, faça, que perca, mas perca fazendo o que você sabe fazer. Ó, foi assim lá, foi assim contra o Estrela, foi assim contra o Guarapari lá em Guarapari, entendeu? Nos campos que a gente sabia, que a gente conhecia. E nós demos uma sorte muito grande, né, também, que naquele ano veio o Enéas, né, que chegou ali no finalzinho, né, chegou ali. E o cara foi quase artilheiro com 6 partidas, né? Impressionante. É porque eu estou falando disso aí, contribui pelo profissionalismo da equipe. Sim. O esportivo era muito profissional e os jogadores eles seguiam a cartilha bem, né? Eu acho que é questão de conscientização também. E muita gente que vem de fora, você sabe disso, jogadores, eles sofrem porque o futebol antigamente, além de técnico, você jogar nesse interior do estado não era fácil não. Você jogar em Colatina, você jogar em Ibiraçu, você jogar contra o Ordem do Progresso, contra o Estrela, cara, era muito difícil, os campos não são legais, assim, para a bola correr, então quer dizer, tem características, cada um com uma característica diferente, que tem a ver com o que você falou. Se você faz um esquema ao seu modo, você pode cair do cavalo, porque os caras sabem o caminho de ganhar o adversário. E se você não entrar num esquema também defensivo, você perde. Sim. E perde. Sim. E é isso. O campeonato era muito difícil e só tinham jogadores bons, cara. E depois da esportiva, você foi para onde? Eu saí em 86, né? E você foi para onde? Aí, o que acontece? O Americano de Campos pretendeu minha contratação. Eu fui para o Americano e experimentei um campeonato carioca. Lá também, equipe muito boa, já tinha os jogadores já formados, já cheguei com o campeonato em andamento e permaneci. Alguns jogos eu jogava, outros eu ficava de fora, porque tinham 3 goleiros. E acabou um saindo, ficou eu nem lembro do goleiro. Geraldo. Eu também, puxa, eu lembrar da década de 80. Era um bom goleiro também. E aí, o que aconteceu? Terminando o campeonato estadual, o Americano ia disputar o campeonato módulo azul. Ao mesmo tempo, o Estrela do Norte soube que eu estava lá e quis minha contratação para disputar o mesmo campeonato módulo azul, campeonato brasileiro de segunda divisão, vamos dizer assim. Eu achei melhor ir para o Estrela e disputar o campeonato como titular. E cheguei lá no Estrela, quem era o goleiro? Gato Félix. Todo lugar que eu ia tinha goleiro bom. Não tinha para onde. Aí lá eu fui titular. Não tinha jeito, rapaz, não tinha jeito. Mas fui titular lá, o Cosmin foi o treinador, até o Samuel Batista ficou lá um períodozinho e tal. Time muito bom, tinha o Buga. E disputei o módulo azul. Depois do Estrela, que foi quase com uma passagem, no ano subsequente eu fui para o Vasco, que foi uma coisa assim, de uma forma meio trágica, ao mesmo tempo sorte minha. Eu estava no Rio de Janeiro de férias, quando houve um problema de um goleiro chamado Flávio Tênis, que hoje é treinador de goleiro do Botafogo, teve um aneurisma. E eu estava bem, treinando e tudo, e Paulo Angione lembrava de mim junto ao Giovanni. Quando houve o problema do Flávio Tênis, Giovanni lembrou do meu nome. E coincidentemente eu estava no Rio. Aí o Angione me pediu para que eu ficasse segunda-feira e batesse uma bola
com os reservas do Vasco na segunda-feira, à tarde. Eu prontamente fui apresentar o treinador de goleiro, que era... Me esqueci o nome. Mas Jair. Mas aí você já estava com passe livre, já, no caso aí. Eu consegui. O meu passe era livre, mas a minha documentação estava toda na desportiva ainda. Assim, mas... O passe era meu. Aí o que acontece? No treino, o Paulo Júnior já... Alcides, você tem que pegar sua documentação agora, porque amanhã termina o prazo de inscrição dos atletas. O doutor Humberto Balben da Desportivo passou toda a minha documentação por fax e eu acabei por causa do jogo do 4-1. Sim. Esse jogo do 4-1 foi primordial para a minha estabilidade. Mas ele também, né, cara? Você vê que você rodou, né, deu aquela volta toda e chegou justamente onde você deveria ter ido naquela vez. Né? Desde 83, como é que é isso? É impressionante. É uma coisa engraçada. E aí, cara, como é que foi chegar no Vasco lá, já com essa... Aí é que é uma coisa muito interessante. Só tinha goleiro bom também, né? A Cássio Paulo César Guzmão, que hoje é treinador. Não tem pra onde escorrer, né? Não tem jeito, cara. Em qualquer lugar que eu ia, o Brasil tinha era muito seleto, né? Só tinha cara bom em todas as posições. Você sabe que você jogou no Bangu e como que eram os atletas do Bangu, de qualidade. E o Vasco estava com um time espetacular. Eu posso até escalar aqui. Fala aí. O goleiro era Cássio, lateral direito Paulo Roberto, sim. A zaga era Fernando Donato, lateral esquerdo Mazinho. O meio de campo era Henrique, um alto de cabeça de área, junto com Zé do Carmo, Giovanni e Bismarck. E o ataque era Vivinho e Romário. Eles tinham assim, fez uma campanha belíssima, no final foi 4-1 para o Vasco contra o Flamengo. Gol de cocada. Então, quer dizer, era um grupo também, tinha Célio Silva na reserva, tinha muito jogador bom de qualidade que participava do grupo. Mas aí que eu estou te falando, que eu tenho uma consideração muito grande pela Desportivo. Quando eu estive no Vasco, eu não tive problema de adaptação nenhuma, porque eu vejo o seguinte, quando você tem autoconfiança, sabe da sua qualidade, você não se inferioriza diante de ninguém. Sim. E ali eu me coloquei na mesma condição de técnica e de igualdade com os demais. Então, eu acho que eu representei bem o futebol capixaba. Até porque também, não, o goleiro ele é um atleta à parte, né? Com certeza. Então, quer dizer, você começa a treinar primeiro, você treina depois com todo mundo e você continua treinando depois. Então, quer dizer, o treinamento do goleiro é um treinamento mais específico, assim, que às vezes não demanda muita adaptação em termos do campo, mais de você conhecimento dos outros atletas, essas coisas assim, mas isso aí passa fácil. Agora, o treinamento em si do goleiro, se o cara é bom goleiro, ele vai ser bom goleiro em qualquer lugar. Com certeza, com certeza. Entendeu? Com certeza. Então, assim como qualquer outro jogador, mas é um treinamento específico. Mas vamos lá, fazer uma pergunta de você. Goleiro vai, o cara escolhe pro gol porque ele é ruim de bola mesmo, ou porque é uma escolha dele depois? Engraçado, eu achava que eu era ruim de bola, a princípio. Mas eu fui tomando um gosto tão grande pelo negócio. Eu gostava de pegar a bola, rapaz, eu gostava de me jogar e tal. O meu avô, pai do meu pai, eu fui saber que ele era goleiro também. Ele na época tinha 83 anos, eu não sabia minha vida inteira que ele tinha sido goleiro. Então eu acho que aí tem um pouquinho de gente do negócio, sabe? Eu gostava mesmo de ser goleiro e tinha uma verdadeira paixão de estar ali, sei lá, o universo ali da trave. Eu achava até muito mágico, entendeu? E vamos lá. E assim, cara, você lembra daquelas grandes defesas, cara? Porque todo jogador, ele lembra das boas partidas que ele fez, né? E o goleiro